Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 26 do módulo 12, Programação Orientada a Objetos. E a gente vai dar continuidade, então, ao que a gente viu de tratamento de exceção da aula passada. Se você não sabe o que é tratamento de exceção e não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card, boom. Muito bem. Então, olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte. Todo o código que eu fizer, que eu vou fazer agora, vai estar na descrição do vídeo. E eu acho que é importante a gente começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma função Linux que faz uma verificação, tá? Através do comando assert. Então, o assert ele vai fazer uma verificação, é como se fosse um if, tá? E esse assert aqui, a parte interessante que a gente vai incrementar em relação à aula passada, é que ele vai não só olhar a questão da plataforma, quer dizer, esse sys platform olha qual é a plataforma onde está rodando esse Google Colab. E se for a plataforma Linux, que é o caso aqui do servidor da Google, onde está rodando esse Google Colab, ele vai falar assim: ah, tudo bem, não tem problema, tá? Agora, se não for, ele vai lançar, eu estou botando vírgula ali, é, uma mensagem de erro, certo? Então aqui, ó, estou botando em Linux, pronto. Então essa função aqui, o papel dela é verificar, na verdade é uma função que faz a verificação, se de fato eu tenho um sistema em Linux e se eu tiver eu posso fazer certas operações, tá? Se eu não tiver, então aí eu vou ter, enfim, eu vou ter o que eu posso fazer, tá? Então a primeira coisa aqui interessante da exceção, do tratamento de exceções, é que a gente pode tentar um comando, né? Então você fala assim, ó, esse comando pode ter algum caso em que ele vai lançar uma exceção, como a questão da divisão por zero. Eu posso ter um valor dividido por x e se x assumir zero, eu tenho que dizer o que eu vou fazer. Eu vou ter que tentar fazer uma operação, sabendo que ela pode dar um erro, que eu posso ter um problema. Eu vou ter que fazer o tratamento desse problema, desse erro, dessa exceção. Então, o que é importante nessa sistemática? Eu tenho um comando aqui que se chama try, que é tente, né? Então, tente, aí ele vai fazer o seguinte, ó, vamos verificar se de fato a função, se eu estou trabalhando num sistema operacional Linux, tá? Se eu não estiver trabalhando no sistema operacional Linux, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tratamento desta exceção com o comando except, tá? Aí eu vou fazer uma assertion, né? Porque vai ser lançado um erro, né? O assertion error. Então, a gente já tinha visto na aula passada aqui, ó, que se esse cara aqui não funcionar, esse assert não funcionar, vou botar aqui Windows, por exemplo, tá? Windows. Ó, quando eu boto Windows, ele vai lançar um assertion error. Tá? Quando eu falo lançar, pessoal, isso significa que o computador vai para o sistema de execução dele, para o fluxo de execução dele, vai ter uma mensagem que vai ser lançada. E aí, essa mensagem que vai ser lançada, ela é uma session error, tá? E aí, o que eu faço? As error. Então, esse aqui, ó, se a exceção, se o erro que teve é um tipo assertion error, você vai imprimir o erro, que é essa mensagem, né? A mensagem de erro. E mais do que isso, você vai colocar uma mensagem adicional, que é o seguinte, a função Linux não funcionou, tá? Legal. Então agora o que vai acontecer, pessoal? Tá bom, mas suponha que ele não teve exceção, suponha que tudo bem, deu certo, né? Eu, eu fiz ali o try, ele passou o try. Aí o que você pode fazer? Você não precisa só. Você pode ter um fluxo de execução que é, se não deu exceção, agora você pode fazer um novo try dentro do try, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentando, operação ah, de divisão, tá? E aí, nessa operação de divisão, pessoal, você pode ter um erro, certo? Então, você está vendo ali que eu posso encadear todo o meu código de programação, pessoal, com várias try. Eu posso botar um try dentro de um try. Então, você pode ter operações que você tenta, se não der certo, o que você faz, tá?
Esse try aqui, pessoal, claro que ele vai dar erro. E aí, o que que você vai ter? Você pode lançar uma exceção para esse try, tá? Então, se ele passou pelo primeiro try, entra nesse else. E aí, o que que vai ser esse erro, tá, pessoal? Esse except vai ser um erro de divisão. Então, você vai falar, ó, deu um erro de divisão por zero, né? E esse erro nosso aqui, eu vou mandar imprimir uma mensagem. E essa mensagem, na verdade, é erro de divisão por zero. Então, aqui eu estou customizando, pessoal, o tratamento da exceção, o tratamento dos problemas que o meu código pode ter, que é o princípio aí que a gente quer, digamos assim, organizar o nosso código. Olha, tem casos ali em que vai dar erro, né? Então, ok, o que que eu faço nessa situação? Que mensagens eu vou fornecer? O que comportamentos eu vou passar? O que respostas eu vou estabelecer para quando eu tenho erro, para quando eu tenho a exceção, tá? Ah, e aí, por último, pessoal, a gente pode ter o finally, que é o seguinte, e não importa se deu erro ou não. Não importa se você entrou nesse try, enfim, esse finally aqui, ele vai estar aqui desse else, identado com esse else aqui, tá? Então eu tenho try, except, else, e o finally é o seguinte, não importa o que aconteceu, se ele entrou no except ou no else, tá? Ele vai sempre mostrar essa cara aqui. Esse try e esse except, que formam uma duplinha aqui, eu poderia ter um finally também, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou encher de finally aqui. Eu vou botar um finally ali só pra gente ter, tá, pessoal? Lembrando aí que todo o código vai estar na descrição do vídeo. E aí o que acontece? Print, operação de divisão feita. Pronto. Só para a gente saber que passou por ali, né? Ok, então vamos lá, pessoal. Ó, então o nosso código aí ficou bem extenso, não era para ficar tão extenso assim. Deixa eu botar um espacinho só para a gente poder enxergar melhor, ó. Tá? Deixa eu try ali, não tem problema. E o finally aqui também. Então, esse é o nosso código, tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? O que eu quero que vocês. A mensagem final aqui é: eu posso ter um código em que eu defino como tratar os erros, ou como lidar com os erros, tá? Sim, faltou o sys, óbvio. Ele levantou uma exceção e falou: olha, cara, você está tentando. Aqui foi um erro mesmo, porque eu esqueci de dar um import sys, tá? Import sys. Então ele não sabe quem é sys platform. Agora ele rodou. Então, ó, vamos ver o fluxo de execução, pessoal. Primeira coisa, ele vai fazer o try. Então ele vai tentar ver se de fato a gente está na plataforma Linux, a gente sabe que é. Poderia até ter colocado uma mensagenzinha, você está numa plataforma Linux, né? Sucesso. Enfim. Então aqui, se não tiver exceção, sucesso. Estamos no Linux. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Então, só botar ali uma exclamação para a gente ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Então, ó, vamos rodar aqui, ó. Tá vendo? Ó, sucesso, estamos no Linux. Então você veja que se ele conseguiu executar essa função e não lançou a exceção através desse assert, tá? Ele falou, ó, beleza, deu certo. Agora, se deu erro, ele vai para vir para esse except e ele não vai cair no sucesso, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse o Windows aqui, ó, vamos colocar o Windows, ó, essa função só funciona em Linux. Então ele veio para cá, ó. Falou, ó, filho, sinto muito. Você tá tentando rodar aqui, mas não funciona em Windows, tá? É Linux aqui. Pronto. Legal. Então, voltando para o caso Linux, pessoal. Você viu que ele continua aqui a execução, se tiver mais alguma coisa, se deu certo, se ele não lançou a exceção. Se lançar a exceção, ele vai cair para cá, tá? Ele viria para cá. A função Linux não funcionou. Então, se, por exemplo, eu viesse aqui e colocasse o Windows, ó, Windows, aqui vai dar erro de sintaxe, né? Vai estar errado mesmo o que eu escrevi. Então, Windows, esta função só funciona em Linux, a função Linux não funcionou. Então você vê que ele manda a mensagem aqui, e aqui ele também manda, porque ele cai no assertion error. Mas aqui o interessante é que ele não vai mandar um assertion error padrão da máquina. É um assertion error que você criou, que você definiu.
Então você define o comportamento. Você poderia até colocar um valor da variável que ela vai assumir aqui, tá? E o finally ele é sempre executado. Só que detalhe, como esse else aqui não entrou, ele não executa esse finally, mas esse finally que está alinhado com esse else e esse except esse try, ele vai ser executado, tá? Agora, se eu tivesse colocado Linux aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó, Linux. Se eu tivesse colocado Linux aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Ele conseguiu, entrou, né? Ele fez esse cara. Ele não vai para o except, ele vai para o else. No else, ele vai fazer o try, tentando operação de divisão, certo? Aí, quando ele tenta fazer a operação de divisão, que é esse print, isso aqui vai lançar uma exceção. Quem que vai capturar essa exceção? Esse except. Então, aí você vai tratar a exceção do zero division error. Significa o seguinte: você não vai deixar uma mensagem padrão da máquina, você vai definir como é que você vai se comunicar com a pessoa sobre esse erro. Você customiza esse erro, tá? E aí, ó, erro de divisão por zero. Você informou o cara. Você poderia até botar aqui, olha, muda o valor do denominador, por exemplo, tá? Que seria, além da mensagem, você dá digamos assim, uma resolução para aquele problema. E o finally vai ser executado sempre. Então você vê que aqui, como ele entrou nesse else, ele vai executar o try, o except e o finally também, que é a operação de divisão feita. Tá? E esse finally também, que ele está associado a esse else e except, vai ser também sempre executado. Esse aqui que era o duvidoso, ele só funciona se a gente entrar nesse else. Duvidoso não, ele é incerto no sentido de depende de como você está o seu fluxo de execução, tá? Bom, pessoal, então com isso, eu acho que eu consegui passar a mensagem principal o que é o tratamento de exceções? Eu tenho possibilidade de erros no meu fluxo de execução, só que eu não preciso fazer o que a máquina, o que a máquina tem de padrão. Eu posso customizar o erro, de acordo com o erro, eu posso customizar mensagem, posso customizar a ação para tentar corrigir esse erro. Então, esses comandos try, except, else são interessantes para você definir como é que você lida com situações que são situações de erro, de problema, né? Como é que você vai tratar ou como é que você vai lidar com isso? Não simplesmente travar o programa. Agora, você pode, além de exibir mensagens para o usuário estar ciente daquele problema, você pode definir ações padrão para aquela situação. E aí você está tratando o erro também. Não é só ficar mandando mensagenzinha, tá? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nossa última aula do módulo 12, Programação Orientada a Objetos. E com isso a gente encerra esse grande ciclo aí desse módulo. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil. Lembrando que tudo está na descrição do vídeo, tem os códigos em Google Colab, tudo para apoiar e fazer você ter uma melhor experiência aí de aprendizagem. Com isso, pessoal, eu sei que tem muita coisa que ficou na teoria. A gente vai desenvolver um módulo que vai ser aplicações, cases que usam orientação a objetos. Vocês vão ver que tem muitas situações em que organizar o código usando herança, polimorfismo, enfim, os conceitos de orientação a objeto geram códigos mais robustos, mais fáceis de dar manutenção. E quando eu digo manutenção, você pode criar coisas em cima e não fica aquela coisa, se mexer, o código quebra. Não mexa, por favor. Né? Então, a programação orientada a objeto ela é legal, é interessante para deixar o seu código mais robusto para extensões, para modificações, para melhorias, para manutenções futuras, que é o que sempre acontece com todo o código de programação. Né? Você não faz o código uma vez e pronto, deixa ali. Você sempre está modificando, melhorando, aperfeiçoando. Né? E para desenvolvimento de código em equipe também é bastante interessante você ter as classes e uma organização em classe aí do seu programa, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês num próximo módulo, pessoal. Vou lançar mais módulos, nem eu sei quais serão os próximos módulos. Fica atento lá no nosso site, segue a gente nas redes sociais. Não esqueça de curtir, comentar também sobre dicas aí de coisas que vocês gostariam de ver aí. Eu tenho várias sugestões que estão lá no site lá. Curte lá, pessoal. Tchau.